Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje com a nossa professora residente, a nossa Cândida Jardim. Bem-vinda de novo. Boa tarde. E se temos Cândida Jardim, temos esta temática dos livros infantis, certo, Cândida? E hoje escolhemos um tema muito especial, que são as emoções. Mas mais do que falarmos sobre emoções, vamos partilhar como devemos falar com os nossos miúdos, esta literacia emocional, não é? E a gestão, porque não basta só conhecer, não é? Há que elaborar e saber gerir dentro de cada idade. Por isso, Cândida, muito obrigada por abraçares comigo este tema. Temos muitos livros, porque a Cândida adora livros, não é? Com os seus alunos não dispensa levar um livro para a escola. E psicólogo, que não tem livros infantis sobre emoções e trabalha com crianças, não é psicólogo, não é? É verdade. Por isso, temos aqui algumas histórias, temos outras que não vamos ler, mas vamos mostrar e sugerir, porque toda esta forma didática desta literacia, deste trabalho com os nossos miúdos, é mais interessante, não é, Cândida? Claro que sim. É mais fácil falar sobre emoções desta forma. Fala-nos. E é assim, a aprendizagem não está separada das emoções, está intimamente ligada. Certo. Não podemos esquecer isso. E porquê é que então é importante falar das emoções? Porquê que será, professora? Professora, avó, mãe, não é? Porque, de facto, nós não podemos esconder uma coisa. Elas existem. Exato. Numa criança pequenina, existem numa criança de escola, existem no adolescente, existem nos adultos. Isso. Não é? Em todas as idades nós não vivemos sem emoções. É isso que nos torna humanos, não é? Exatamente. É o pensar e o ter emoção, não é? E será que há emoções boas e emoções más? O que é que tu achas? Quem nos está... Nós não cumprimentamos as pessoas, desculpem. Não, isto eu gosto muito de falar sobre emoções, acho que isso se percebe. Hoje também tive um dia particularmente forte em emoções. Este pausa, vou partilhar, para quem nos está a ver e ouvir, também vai ser um balão de oxigénio para a psicóloga Bárbara descomprimir daquilo que foi bebendo. E o que eu estava a dizer... Boa tarde a quem nos ouve nos 98.7 e a quem nos vê e ouve nas nossas páginas do Facebook. E aí em casa o que é que vocês acham? Nós estamos em direto, não é? Será que existem emoções boas e emoções más? É que algumas são muito difíceis. Muito difíceis. Não é? O que é que tu achas? Gerir as emoções boas é muito fácil. Agora, gerir as más... Não é emoções boas e emoções más. Nós já vamos desmistificar isto. São as mais difíceis e as mais agradáveis de sentir. Exatamente. As que nos fazem sentir bem, aquelas que existem, mas que não nos fazem sentir tão bem, não é? Certo, mas que são importantíssimas para a nossa sobrevivência e para o nosso desenvolvimento saudável. Claro, equilibrado. Por isso, tirando este mito, não existem boas nem más, existem algumas que são mais difíceis de nós até gerirmos, não é? Mas é assim, será que não falarmos nas emoções que nos deixam sentir mal, elas vão se resolver? Exato, o guardarmos para nós, não é? Aquela resposta do que acontece nos miúdos, não é só nos adultos. Está tudo bem. Então, como é que estás? Tudo bem, não é? Será que isso... eu acho que isto também é muito daquilo que nos é passado, Cândida. Do não preocupar o outro, não é? Se eu falar num assunto, o assunto vai ser mais impactante. Todos os dias, em consulta psicológica, eu desmistifico isto, não é? Eu costumo dizer, um problema, uma preocupação, uma dor, é como se fosse um monstrinho no nosso pensamento e na nossa cabeça. Ele vai crescer a cada dia se eu não partilhar. Exatamente. Se não for dividido com alguém, não é? Certo. Claro que nem todas as pessoas têm a mesma capacidade de partilhar, não é? Isso. Pessoas que já pela sua personalidade têm mais dificuldade em expor aquilo. Sim. Exatamente. E não nos podemos esquecer que se nós não trabalharmos esta literacia com os miúdos, com os mais pequeninos, eles sentem
tudo, ou seja, as emoções acontecem todas desde sempre, mas não sabem tratar pelo nome, não sabem sequer o que é que estão a sentir. Como é que vão comunicar se não sabem? Exatamente. Se nós não falarmos sobre emoções, como é que vamos ajudar os nossos miúdos a elaborá-las e a regulá-las? Concordas, E a conhecê-las Cândida? e a conhecer-se a eles próprios, não é? Certo. Porque nem sabem identificar o que é que estão a sentir. Estão a sentir, aliás, uma emoção nunca vem sozinha, não é? Isso. Estão outras associadas. Então, o que é que eu estou a sentir? Eu estou-me a sentir mal, mas o que é isto? Então, vamos falar sobre isso. Cândida, tu sentes que tu tens aqui um plano curricular exigente, não é? Já falámos aqui Sim. noutras alturas, tu e todas as tuas colegas, Sim. não é? Tu sentes que muitas vezes tens que dar uma pausa nesse plano curricular para falar sobre emoções na tua sala. Conta-me. Isso acontece, por exemplo, tu tens as aulas programadas. Eu hoje Isso. estou a pensar fazer isto, mas chegas lá, acontece qualquer coisa, tens um miúdo que está a chorar, foi uma situação que aconteceu no recreio, e tu tens que parar e pronto. Vais perder uma aula que tinhas preparada, mas não interessa. Se calhar o mais importante é atuar ali, Certo. saber o que é que se passa, deixar o miúdo falar, Acolher, não é? ouvi-los. Ou seja, nós perdemos aquela aula que planeamos, mas Sim. ganhamos relação humana, ganhamos entreajuda e ganhamos esta coisa de que falar faz Claro. bem, pôr cá para fora faz bem, respeitando sempre a intimidade dos nossos pequeninos, não é? Porque há crianças que têm mais dificuldade, mas ganhamos muito mais do que o que perdemos, E concordas, às vezes não Cândida? conseguimos. Já me Isso. aconteceu a mim que eu queria que uma criança falasse do que estava a sentir, qual era o problema dele, porque eu sabia Isso. que ele não estava bem, e não conseguiu. Não é? Às vezes Certo. até nós nem sempre conseguimos. Verdade. Não é? Fazemos a nossa parte, mas há Mas consegues estar nesta situações- postura acolhedora, atenta, consegues transmitir isto aos encarregados de educação, aos adultos responsáveis, Sim. que também é importante, Muitas não vezes é? temos que falar com os pais. Olha, aconteceu isto, como é que Certo. nós vamos... E às vezes também agimos mal, não é? Às vezes Certo. até somos nós que dizemos alguma coisa que achamos que não ia ter impacto E e teve tem. um impacto negativo, não é? Porque nós não somos perfeitos. Não. Não é? E os adultos têm muito que perceber esta Sim. postura, não é? E esta nossa humildade e verdade, perceber que às vezes nós também geramos estas emoções ou complicamos ainda Sim. mais a situação com as crianças, ou porque desvalorizamos sem nos apercebermos, Sim. ou porque somos demasiado intrusivos, não é? Mas tens que falar, porque falar é que faz bem, não é? Verdade. E este momento que nós estamos aqui, esta hora, Isso. a preparação deste tema também é muito importante para nós, porque nós às vezes nem temos tempo. Para pensar sobre. Exatamente, e este tempo, se eu venho para cá, eu tenho que minimamente pensar no que vamos falar, não é? Certo. Então, isto também me faz sair da rotina e dispor-me a pensar sobre isto com mais calma, não é? Certo. E quem ganha és tu, não é? Porque Sim. vamos relembrando algumas coisas que com a correria do nosso dia-a-dia perdemos e os alunos na relação contigo também, e os teus familiares, porque temos pequenos também, não é? Sim. E houve aqui uma coisa que me deixou, que me mexeu comigo quando eu hoje Partilha. li, que foi nas estratégias que nós já vamos falar, que interferem positivamente nas nossas emoções e no nosso comportamento. Tem algumas estratégias e houve um livro que foi este, Altamente. Eu posso aqui mostrar. Altamente. É que vocês não estão a perceber. Eu tenho imensos livros sobre emoções e a Cândida conseguiu trazer livros que eu não conheço, que é um espetáculo, não é? E eu também conheci livros que não conhecia. É verdade. E então neste livro diz algo que é incrível, que é assim, as frases, as verdades absolutas determinantes. Por exemplo, tu és um zero a contabilidade, nunca preparas nada. E às vezes nós sem querer temos isto. Até em família fazemos Certo. isto. Tens sempre muita dificuldade em perceber os problemas. Tu tens dificuldade nisto, tens dificuldade... Ou seja, as crianças são aquilo, não é? Exatamente, são. Isso. Aqui fala muito no verbo ser ou estar. Porque há outra coisa que eu gostava de também sublinhar relativamente às emoções. Nós não somos ansiosos, nós não somos pessoas tristes. Nós estamos É tristes, verdade. nós somos ansiosos. Ou seja, o que eu quero dizer é que são estados, não é? Eu costumo dizer que nós vivemos numa linha de cinzentos. Nem é preto, estamos muito mal, nem é branco, está tudo bem, não é? Nós estamos ali na escala de cinzentos, mais para um lado que para o outro, e as emoções são estados, não é?
Eu agora estava-me a lembrar de uma adolescente que trabalha comigo. Adolescente não, já é adulta. Uma jovem adulta. Mas como é que as emoções são tão importantes e Certo. interferem tanto? E de facto é diferente. Tu, às vezes, uma questão de verbo e este do ser, quer dizer, já está definitivo. Tu és isso. Agora, quando tu dizes tu estás, é uma coisa que estás agora, mas amanhã Podes não estar. evoluir, podes melhorar. Eu às vezes, eu sou psicóloga e tenho consciência disto, mas às vezes no relacionamento parental, eu tenho que trazer muito isto à minha consciência, Cândida, diariamente, para não dizer ao Santiago que ele é um desarrumado, mas para dizer, olha, deixaste isto tudo desarrumado, vamos arrumar. Isto é difícil, Claro. porque está na nossa cultura, não é? Nós somos aquilo que nós somos o nosso comportamento, nós somos aquilo que são as nossas dificuldades. Estar sempre atentos a nós mesmos. Isso. Nós adultos também erramos e também temos que pensar que temos de estar atentos para não dizer estas coisas. E temos um impacto muito grande porque depois os nossos pequenos estão a formar a sua identidade, a sua autoestima, ou seja, a visão que eles têm de si, das suas capacidades, e isto vai afetar, ou seja, eles vão assumir, depois dizemos assim, é um adolescente completamente desorganizado. Então, se calhar durante a infância toda ele ouviu, não é, isto constantemente. Se ele estava a ter comportamentos de desorganização e se não estava a focar-se, certo, mas ele está a aprender, não é? E acabamos por assumir isto e vai para a vida inteira, Claro, é não é? verdade. Como se não houvesse E possibilidade, então, força. deixa-me só dizer, tanto as frases temporárias, Isso. que eu acho isto espetacular. Hoje não estás a conseguir, mas amanhã vai ser mais fácil. Estavas distraído. Quando estiveres com atenção, vais perceber isto num instante. Isto faz mesmo. toda a diferença. Diz mais algumas. Amanhã voltamos a treinar os saltos. Vais ver que será mais fácil. Certo. Olha, e já agora isto dos saltos fez-me lembrar um miúdo que eu tenho, que ele tem alguma dificuldade em saltar à corda. Eu estava a avaliar o salto à corda. E às vezes nós, de facto, temos que ser um bocadinho disruptivos e ver as coisas de outra maneira. Certo. E não pelo padrão ou pela Exatamente. normalidade, não é? E então, ele estava a saltar como todos saltam, de trás para a frente, não é? Lançar a corda, e ele não conseguia. E, entretanto, ele, sem querer, a corda ficou da parte da frente e ele saltou ao contrário e conseguiu. Ou seja, conseguiu o mais difícil. Exatamente, ótimo. Então, se não consegues assim, consegues de outra maneira. E o que é certo é que aquilo deu-lhe uma autoconfiança que ele depois esteve ali algum tempo a tentar. Porquê? Porque ele viu algo positivo. Certo. Não é? Eu podia lhe dizer, não é assim que eu quero que tu saltes. Tens de saltar como os outros. Certo. E, de facto, faz a diferença. É esta equidade e não esta igualdade, porque os miúdos são diferentes, não é? E nós somos preciosos por sermos diferentes. Muito Sim. bem. E essas frases realmente vêm fundamentar tudo aquilo que nós devemos fazer com os nossos miúdos em relação às nossas emoções, não é? Então, devemos falar sobre elas. Isto é unânime, entre nós as duas estamos Primeira de acordo. coisa, Isso. falar sobre elas, não escondê-las. Isso. Não é nem Boa. achar que é horrível. Agora, tu podes falar que às vezes se tu falas diretamente com aquela criança que tem aquele problema, que está-se não, tens de falar sobre isso, tens de falar. Ele pode não querer. Claro. Não, Quando nós dizemos falar sobre elas, é o adulto criar o ambiente favorável exatamente. para a criança se sentir à vontade para. E tu achas que os adultos também devem transparecer as suas emoções? Ou devem mostrar que são postes? Não. Todos temos emoções. E olha, um dia estava a contar, aliás, acontece-me várias vezes. Há uma história que eu gosto de contar e já contei várias vezes aos meus alunos. E sempre que eu a conto, eu não consigo deixar de largar uma lágrima. E eles notam, professora, estás a chorar. Está emocionada. Pronto, mas acontece e temos que assumir isso. É muito importante. Não é? Porque eles também veem que o professor não é aquela pessoa que não tem emoções, também se emociona. E se tu estás a fazer esta literacia e se estás a dizer que é importante pôr as emoções cá para fora, então e tu não pões? Claro. Então e tu não expressas? Então contigo está sempre tudo bem? Isso não existe. E não existe. Não é? E foi muito isto, há muitos anos atrás, que era transmitido, não é? Nós víamos os adultos que nos envolviam como pessoas fortes, ou seja, a fraqueza relativamente Sim. às emoções mais difíceis não vem do nada, Claro. vem porque supostamente
os adultos que envolviam as crianças eram fortes, porque não choravam. Porque Os rapazes não podiam chorar, não podiam mostrar as suas emoções, porque era fraco. Emocionar-se, chorar era E sinal esta de fraqueza. promoção de reprimir tudo isto faz com que tenhamos adultos, não é? Mal resolvidos. Muito mal, não é? Muito mal, com dificuldades até nesta autoestima, nesta regulação emocional, e é isso que nós queremos mudar, não é? Vamos deixando esta sementinha de que adultos partilhem. Mais do que se preocuparem em não afetar os mais pequenos, o que eu costumo dizer sempre aos pais que acompanham e aos adultos que eu me cruzo é muito importante que o vosso filho perceba que vocês sentem raiva, que vocês sentem tristeza, exatamente. emoções assim mais Sim. difíceis. O que eles precisam de saber é que vocês são capazes de lidar com elas, e vocês acolhem a emoção, tratam pelo nome e depois ela fez a sua função e vai embora. E às vezes não somos. Há momentos em que não somos, Isso, não é? e também mostrar essa realidade. Eu quero muito controlar as tuas emoções. E a criança pensa, mas tu estás sempre desregulada. Tu gritas, tu choras, como é que tu queres que eu controle? Há dias em que ninguém Sim, controla. claro. Nem os adultos. É verdade. Não é? Muito bem. Boa. Então, e emoções? Sim. Que emoções? Vamos lá pensar. O que são emoções? Existem tantas. Aliás, eu Tantas. trouxe-te o livro que tu me emprestaste há muitos anos atrás. Vai aos 10. E quando eu digo há muitos anos, é mesmo há muitos anos, porque a última vez que eu dei a disciplina de enriquecimento curricular Educação Emocional foi quando eu me cruzei, felizmente, com a Cândida Jardim, foi em 2018, não é? Ou seja, Sim. tem mais. Ainda não tem 10 anos, mas está quase. Pois. E na altura, lá está, nós tínhamos esta história de Bárbara, este livro é espetacular, leva. Pronto, e eu fiquei. Já eras psicóloga. Eu já era psicóloga, psicóloga. estava a trabalhar com os meninos que a Cândida era professora e usei muito esse recurso, porque tu falaste que existem muitas emoções. E este livro não tem todas, por isso imaginem as que existem, mas tem emoções mais complexas e é muito giro, porque... Sim, olha, vamos ler. Só aqui no índice, Tem quantas mesmo? 92. Pronto, porque Meu tem Deus, as básicas... Não são 92 porque ele está... Não é bem 92, mas pronto, se calhar Sim. vamos encontrar 92. Isso. Ternura, amor, ódio, ira, irritação, tensão, insegurança, vergonha, culpa, remorso, compaixão, tristeza, alegria, felicidade, meu Deus, espanto, medo, confusão, decepção, desalento, frustração, admiração, inveja, desejo, esperança, aborrecimento, hostilidade, incompreensão, melancolia, meu Deus, tantas. Mesmo, muitas. Muitas. E isso tem sido um recurso muito útil, por exemplo, com os meus pacientes mais crescidos, em algumas emoções que eu percebo que eles estão a sentir e que é mais fácil eles irem ao glossário, não é? Perceberem, depois procuram na página e entendem. E essa dos remorsos é muito engraçada, porque o nome é estranho, não é? Remorsos. E já usei esse recurso muitas vezes porque todas as crianças sentem culpa também, não é? E gostavam de ter feito coisas de forma diferente. Estamos a falar aqui já de pré-adolescentes e adolescentes, e este emocionário mostra-nos, na verdade, que existem mesmo muitas emoções, e existem aquelas básicas, não é? Que nós devemos trabalhar desde sempre, porque são aquilo que eu estava a dizer, cada emoção tem uma função, por isso são todas importantes. Sim. Para o nosso desenvolvimento saudável e para a nossa sobrevivência. Vamos nomear aqui algumas básicas. Que dizes? Sim. O que é que tu nos trouxeste? Olha, eu tenho aqui este livro, que é o livro das emoções. Eu achei interessante, enquanto este livro tem uma lista de emoções e identifica-as, diz porque é que como é que se Certo. caracterizam, este livro trabalha as emoções, mas é de uma maneira diferente. É através de histórias. Ok. E eu achei Cada interessante. história tem uma emoção. Sim. E Vais-nos ler alguma? assim, as histórias são um São bocadinho, longas. são um bocadinho Ok. longas. Mas, por exemplo... Também este não aqui, conhecia este livro. o livro da frustração. A história. A história. Isso. Ai não, o título é o chama-se livro. livro que da lindo. frustração. Cada história aborda uma frustração, mas é o livro da frustração, o livro da insegurança, o livro do Ok, medo, boa. da raiva. E então esta história é sobre uma princesa que estava a preparar com os amigos uma festa para ela, e estava toda entusiasmada.
mas foram acontecendo sempre coisas ao longo da festa que a deixaram muito abalada, não é? Frustrada. Temos que falar outra vez, ainda no outro dia estive a gravar um programa e falei nas expectativas, temos que falar disso. Pois, isso Está está muito relacionado, porque às vezes nós de facto com a felicidade e com a nossa frustração. criamos sim. expectativas demasiado altas. Então ela empenhou-se nessa Sim. festinha ao longo Da festa foram acontecendo várias coisas. Certo. Mas o que eu achei interessante é que, e isto é muito importante, é que havia sempre amigos que ajudaram a superar os desafios que iam surgindo, exatamente, não é? para ela não desistir, para ela não se deixar Incrível. abalar. E então, ao longo da história, aparecem frases a negrito, por exemplo, sentimos-nos frustrados quando desejamos muito alguma coisa que não se concretiza. Certo. Ora, está aqui a dar a definição. Depois tem... Às vezes temos de dar um passo atrás para podermos andar para a frente. Quando estamos desiludidos, devemos tentar respirar. Ora, aqui está a ajudar a dar uma estratégia. Certo. Respirar e acalmar a nossa frustração. A frustração não gosta de estar sozinha e costuma andar acompanhada da tristeza e da raiva. Certo. Procurar justiça, não é? Exatamente, porque tenho raiva que isto não tenha acontecido como eu Certo. programei, estava tudo pensado, porque é que isto não aconteceu? Tentar ver de outra maneira. O que nos aconteceu ajuda a sentir-nos melhor. Sentimos-nos pior quando só damos importância ao que não está a correr bem. E isto é engraçado, que lembras-te que num encontro conversa anterior, Sim. nós tínhamos falado do fazes sol ou fazes chuva. Certo. E de facto, perante uma situação que muitas vezes não é aquilo que nós estávamos à Verdade. espera, nós podemos ou ver só a parte negativa, ou há sempre alguma coisa positiva. Sim. Então vamos ver essa parte positiva, que é para conseguirmos ultrapassar. Tudo isto é para quê? Para nós nos sentirmos melhor. Certo. Ninguém gosta Ainda de hoje, sentir... eu se calhar vou dar este exemplo, porque muitas vezes na consulta do adulto, nós acabamos por acolher a criança interior. E isto só para dar um exemplo de uma vivência de vida que é traumática e que é péssima, não é? Mas que nós podemos ver o lado, e hoje consegui fazer um bocadinho esta viagem em consulta, em que nós somos, por exemplo, abandonados por um familiar, por uma mãe, por exemplo, mas temos uma avó Pois. que cuida e trata. E nós temos dois caminhos, não é? Exatamente. Ou nos focamos no abandono, que é, na verdade, muito impactante no nosso eu e na nossa visão de nós próprios, ou, mas eu tive uma avó. Claro. Mas eu tive uma avó que me acolheu. E é isso, quando tu falas no faz chuva ou faz sol, a situação é a mesma. Fui abandonada pela minha mãe, não é? Mas o que é que aconteceu depois? Depois eu soube o que é que era ter uma mãe, porque a minha avó me acolheu. Então é isso. Por isso é que aí é tão importante os que estão à volta. Certo. Não é? Ajudarmos aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto a ver, de facto, algo positivo que aconteceu. Certo. E se não é? nós E que não vai ser para trabalharmos, sempre. se nós trabalharmos isto com os nossos filhos, não lhes estamos a ensinar que o mundo é cor-de-rosa e que acontece tudo certo. Pelo contrário, estamos-lhe a ensinar que quando alguma coisa nos acontece de errado, há sempre outra. Não é? Quando nós dizemos muito aquele termo, mas acho que nem valorizamos. Fecha-se uma porta, abre-se uma janela. É mesmo isso. É mesmo isso. Em qualquer, por mais trágica que pareça a situação, não é? Há sempre uma janela que se abre. E é isto que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Não que o mundo é espetacular e que vai correr tudo bem, porque estamos a ser irrealistas e eles vão aprender a não gerir, mas que quando corre tudo mal, há sempre alguma coisa, não é tudo, há sempre alguma coisa que corre bem, não é? E há momentos em que tu estás mal, sentes emoções que te deixam mal, e aquilo que precisas, às vezes é mesmo só um abraço, um silêncio, estou aqui. Pronto, às vezes nem é preciso falar. E essa inteligência emocional, que é uma inteligência emocional, agora neste momento... Ela não consegue ouvir nada, mas eu vou estar abraço. aqui. Exatamente. E vou dizer, eu estou aqui. É isso mesmo. Queiras falar ou não queiras falar. Muito bem, então esse livro é uma compilação de histórias que trabalham as diferentes emoções. Sim, muito lindo. Pronto, acho interessante. É uma forma diferente, porque às vezes nós
a criança não está aberta a que se fale daquilo que ela está a sentir, mas nós vamos buscar Contamos uma a história estratégia, e muitas exatamente. vezes nem se sabe o que está a sentir. Exatamente. Ou seja, nós sabemos que a criança É está a isso sentir mesmo. frustração, mas a criança não nos vai dizer, olha, sinto frustração. Então, e se nós lermos Sim. o livro da frustração? Nós adultos sabemos, se calhar, interpretar o que é que se está a passar Identificar, com ela. claro que sim. Isso é isso ajuda. mesmo. Muito obrigada, Cândida. Olha, se lêssemos um bocadinho já falamos de algumas emoções. Certo. Eu trouxe aqui um livro que é O que fazem os sentimentos quando ninguém está a ver. E esse livro é só incrível e nós estamos a falar de emoções e existe aqui uma distinção entre emoção e sentimento. Um sentimento é quando uma emoção persiste mais tempo, ou seja, é algo que é uma construção, não é? É como nós termos a paixão, que é a emoção, não é? E depois temos o sentimento, que é o amor. Claro. Pronto. E este livro é muito giro. Quando eu li com o Santiago, a forma como ele foi reagindo às coisas também é muito engraçada, porque é o que é que os nossos sentimentos fazem quando ninguém está a ver. O que nós queremos dizer é que nós precisamos de olhar para os sentimentos, nós precisamos de acolher e dar cola aos sentimentos. Se eles têm uma função, eu vou acolher, deixá-los trabalhar e depois mandá-los embora. Quando nós não o vemos ou não damos atenção, que é esta a mensagem do livro, eles fazem coisas assim mais complicadas. Vamos ler. Este livro é um bocadinho poético, não é assim tão fácil A curiosidade quer ver mais longe. Por isso sobe sempre o mais alto que pode, para o topo da árvore, para cima do telhado ou da chaminé. Queres que me mostre? Sim. Vou mostrando, não sei se consegue E temos ver. ali um coelhinho, não é? Que representa a nossa curiosidade numa torre gigante. Está sempre lá em cima para ver tudo. Isso. A alegria dá saltos no trampolim. Isto é tão bom, não é? Este sentimento é maravilhoso. A gratidão aconchega. Olha, ainda no outro dia... Aqui temos muita função. função também das emoções. Estive a trabalhar com as turmas do primeiro, com uma turma do primeiro e uma do segundo ano, uma história que era sobre a gratidão. E de facto, depois até chamava-se o bolo de maçã, imagina. Se alguém achava que um bolo de maçã ia falar sobre a gratidão. E é a forma de nós olharmos para as coisas que nos acontecem. Em vez de estarmos focados nas coisas más, vamos procurar alguma coisa boa que nos faça sentir bem. Hoje está um dia horrível, mas vamos procurar algo neste dia que não está tão bom, alguma coisa boa. Ai, consigo ficar no aconchego da cama. E relativamente a esta questão da gratidão e de olharmos as coisas boas, eu conheci há dias uma professora universitária e investigadora que vai estar cá em breve, que fala sobre a química cerebral e aquilo que acontece. E quando nós sentimos estas emoções, quando nós falamos em gratidão, não é ai tal, tive um acidente, obrigado universo por este acidente. Não é isso. Que a questão é, se eu for grata por... Imagina, eu tive um acidente e a Cândida ia a passar no passeio e disse, então Bárbara, como é que estás? Precisas de alguma coisa? Se eu for grata por esse gesto, eu estou a produzir química no meu cérebro. Exatamente. E isso vai-me ajudar não só a abrandar, que era aquela dica, não é? A acalmar, como a lidar depois. Tenho que pensar racionalmente. O que é que eu tenho que fazer? A quem é que eu tenho que ligar? Como é que eu vou resolver a situação? Ou seja, o praticarmos a gratidão, sermos agradecidos por aquilo que acontece de bom, é produzirmos substâncias neuroquímicas também no nosso cérebro, provocarmos isso no outro, porque é tão bom quando alguém também nos agradece de um gesto nosso, é mesmo bom, e estamos todos a beneficiar. E isso trabalha-se. Isso, não é? aprende-se. Isso mesmo. Porque às vezes é olhar o que está à nossa volta, aprender a olhar o que está à nossa volta. Certo. Nós estamos invadidos por montes de coisas, não é? E às vezes é tanta coisa que nós nem paramos para ver a beleza das coisas, ser grato por aquela flor que está ali, olhar para nós, que nós passamos por ela e nem lhe ligamos. E às vezes num dia difícil, que nós definimos como difícil, precisamos mesmo de tempo, que tempo é outra coisa que nós também temos que trabalhar, precisamos mesmo de tempo para, ou melhor, de usar o tempo de forma útil para pensar no meio desta embrulhada toda quais foram as 3 coisas boas que me aconteceram, não é? Encontramos, mas precisamos de parar para pensar. É isso que tu estás a dizer, pá, mas não houve uma pessoa, não houve ninguém.
eu passei por ali, por aquele jardim e aquelas flores encheram-me os olhos. Pronto, uma coisa boa do meu dia. Boa, exatamente. Não é? Eu tinha visão para ver as flores, claro, por exemplo. Exatamente, é isso mesmo. É isso, força. Ora, então, tínhamos aqui a gratidão aconchega, a ansiedade senta-se numa lata enferrujada, num canto escuro debaixo do armário. É aí o seu esconderijo preferido, sem janelas nem portas, e espreita para o mundo por uma fresta. E até parece que os miúdos não sentem ansiedade, mas sentem. Claro que sim, claro que sim. E é mesmo isto, é o olhar, eu costumo usar a metáfora da nossa janela, não é? Olhar para o mundo através da nossa janela. E quanto mais estivermos na nossa janelinha a olhar lá para fora, mais tudo parece estranho, desafiante, não é? Assustador. E a ansiedade é um bocadinho isto, não é? Estarmos ali retraídos, ou vivermos muito no futuro, e se... E esta ansiedade, eu acho que tem aumentado, por exemplo, para os jovens. Certo. Para os adultos, a partir de uma certa idade, sentem-se muito mais ansiosos. Muitos jovens acham que não são capazes, não é? Sim, tem muitos jovens com ataques de pânico, vai para além Exatamente. disto, não é? Porque a ansiedade é normativa, é importante para nós agirmos, para estarmos ativos dentro daquilo que é o saudável, não é? Quando nós temos estas crises de ansiedade mais agudas ou estes ataques de pânico, estamos a falar em psicopatologia, não é? Nós já ultrapassamos os limites dos nossos recursos. E o que é que podemos fazer? Sim, e aqui é muito isto. Primeiro, esta ajuda especializada é muito importante para estas ferramentas, não é? Percebemos que temos que perceber que pensamentos estão por trás daqui, ou seja, o que é que há de catastrofização a nível do que vai acontecer, de que forma é que eu vivo não no presente, porque nós o que fazemos é trazer as pessoas ansiosas para o presente, não é? Para pararem de pensar no futuro, exercícios de gestão de stress que existem imensos, porque não é só respirar, porque só ensinar as pessoas a respirar não vai por aí, e é muito isto, é primeiro perceber a causa, não é? A causa desta ansiedade, desta preocupação, desta vivência, sempre pensar no que vai acontecer amanhã, não é? Neste antecipar cenários sempre negativos, não é? E é muito isto, tu percebes o autoconhecimento, trabalhar esta autoestima, ou seja, é um trabalho que vai tocar aqui em muitas facetas do ser humano. É importante o partilharmos, o termos esta retaguarda, mas a ajuda especializada, porque quando estamos a falar em processos em que nós temos perturbações de pânico, não é uma questão de força de vontade ultrapassar isso, porque vem do nada, grave, não é? E o amigo é importante para acolher, mas não vai conseguir resolver. Claro. Eu dou sempre o exemplo da cárie dentária, não é? Nós não conseguimos resolver uma cárie dentária só porque temos muita vontade que o dente deixe de doer e só porque estamos muito motivados em ficar bons. Nós temos que ir ao especialista. Claro. Com a psicologia e estas questões de foro psicológico é exatamente igual. Sim. Não é possível, não é uma questão de força de vontade, não é um capricho, não. E é uma doença muito séria. Eu costumo dizer que todo este stress patológico que nós vivemos não é uma doença, mas causa muitas doenças. Sim. Físicas também, não é? Por isso que é importante nós darmos tempo na escola, certo, para trabalharmos esta questão das emoções. É fulcral. Os miúdos estão lá muitas horas com vocês, não é, Cândida? E às vezes nós estamos um bocadinho presos aos manuais. Isso. E às vezes é um texto qualquer, é uma história qualquer, não é? Que já estás a trabalhar nos conteúdos. Exatamente, mas de outra forma que estás a atingir aquilo, o mais importante. Sim. Não é? Estes planos curriculares também deveriam ser reformulados, não é? Para incluir estas coisas. Pronto, e nós poderíamos continuar aqui a passar, mas fica aqui a dica, só para... Fica assim um cheirinho. Como é que é? A calma afaga o cão. E eu lembro-me que eu sempre disse, o que é afagar? É abraçar, é aconchegar. E ele, pois, porque nós sentimos, imagina, nós sentimos a respiração do cão e acalmamos a nossa, não é, mamãe? Ou seja, os miúdos têm uma imaginação incrível não é? O Santiago não sabia o que era afagar, não é? Mas quando eu lhe expliquei, ele foi buscar isto. Então,
Mas como é que abraçar um animal nos vai acalmar? Porque nós sentimos que é o que eles sentem quando nós lhe abraçamos. É o nosso coraçãozinho. Por isso é que abraçar uma criança estando muito nervoso não nos vai acalmar. Claro. Porque nós também somos energia, não é? E também Sim, vamos sim, afetar. sim. Muito bem. E nós também podemos acalmar os animais. Isso. Às vezes eles também É vice-versa. precisam, não é? Sim, verdade. Eu tenho um cão que ele testa os foguetes e a chuva, o vento, e ele vem para a beira E da tivemos porta dias bem difíceis, sim, não é? Sim, e eles precisam Sentes também que ele fica perturbado, é Ui, isso, Cândida? incrível. E quando tu lhe tocas, ele... Basta eu trazê-lo para dentro de casa que ele já se acalma. Certo. Sim. E ele, ufa, estou seguro, não é? Pronto, Boa. olha. E temos uma série de função de emoções, não é? Que nos explica o que é que elas fazem quando nós não olhamos para elas. Mesmo, nós falámos aí na alegria, Cândida Jardim, nós temos 20 minutos. Pois. Socorro! Não, e nós temos de trazer estes livros todos outra vez, nós não vamos conseguir chegar nem a metade. Pois não. Quando nós... falamos em alegria, e é engraçado porque aí tenho alguém a saltar do trampolim, e há aqui o primeiro vídeo, o primeiro filme do Divertidamente, que eu já vou falar, fala efetivamente nisso, porque temos a personagem principal a correr, a Riley, e a explicar que também é importante sentirmos medo, e não só alegria, porque imagina, ela vai a correr pela sala e tem uma ficha. E se ela não para ter atenção à ficha, ela pode tropeçar. O que eu quero dizer com isto é que, mais do que processos químicos também no nosso cérebro, que é aquilo que produz também a alegria, e nós podemos ficar sem noção das coisas, ou nós termos picos de alegria sem saber abrandar, pode nos fazer coisas tontas. Claro. E não estar atento aos perigos. Verdade. Por exemplo, ou seja, até as emoções agradáveis devem ser geridas, não é? Porque podemos ficar aqui num estado, não é? Até psicótico, se isto for vivido Sim, com sim, muita intensidade. Isto também era importante eu partilhar, porque não é por acaso que o bonequinho está a saltar de trampolim, e se eu estiver muito alegre e só tiver alegria e não tiver medo, eu posso saltar sem tomar atenção que estou no sítio certo e posso me magoar. Claro. Ok? Tudo o que é exagerado Isso. não é bom, não o é? equilíbrio é muito importante. É o equilíbrio. E as emoções mais difíceis servem também para equilibrar as mais fáceis e agradáveis, está bem? Continuando. Muito bem. Olha, eu acho que podíamos falar um bocadinho de algumas dicas. Isso. Olha, temos aqui outro livro que é As Minhas Emoções. Temos o Emocionar, é outro que é As Minhas Emoções. Também fala. Esse também é muito engraçado, é muito sim. engraçado. E então diz, por exemplo, quando começares a sentir raiva, olha para as tuas mãos, põe as mãos nos bolsos ou senta-te sobre as mãos, isso vai ajudar-te a controlar-te. Respira fundo e expira sobre as tuas mãos. Certo. Pede um abraço, faz um punho com a mão e depois relaxa. E vais Isso. Pronto. Algumas estratégias, não é? Isso. Conta até 5. Isto usa-se muito, não é? Sim. Vamos lá, vais contar, anda. Porque há miúdos que ficam tão Isso. nervosos, com tanta raiva. E ligam mesmo porque isto aqui é inato, não é? É para a nossa sobrevivência, não é? Quando nós nos sentimos, a raiva é uma emoção que nos ajuda, por exemplo, a procurar justiça, Sim, não é? E se nós temos vontade de lutar contra algo, isso tem a ver com o nosso espírito de sobrevivência, não é? E nós ligamos essa fase e depois aquilo é só subir. Sentimos calor, o coraçãozinho acelera para agir. O que é que nós temos que explicar aos nossos miúdos? É certo, tu sentires raiva, a forma como tu vais exteriorizar é que tem que ser mais adaptativa. Isto respeitando a sua idade, porque as estruturas cerebrais também vão evoluindo ao longo do tempo e o não saber gerir uma emoção como a raiva em determinada faixa etária não é uma questão de incapacidade da criança ou de força de vontade. Não tem sequer estruturas ainda para elaborar essa emoção. E nós temos aqui, por exemplo, as birras, que é importante nós esclarecermos que as crianças não têm birras, ou seja, que as crianças não fazem birra, elas têm birras, ou seja, elas têm emoções difíceis dentro delas que elas não conseguem gerir e está tudo bem, porque ainda não têm que conseguir. Pronto, e isto para explicar que esses recursos que tu estás a falar, o que é que nós fazemos? O que é que nós tentamos fazer no cérebro? Primeiro, baixar aqui a tensão que está inerente a esta emoção, que é o acelerar e o preparar para agir, para se defender de algo, não é?
que pode não ser perigoso à partida nem desafiante, mas é assim que a criança interpreta. E às vezes estamos a falar de coisas simples, não é? Que é nós falarmos para os nossos filhos, por exemplo, de uma forma mais ríspida e eles já nos vão responder igual, porque já ligaram o botão de ela está a ser injusta comigo, porque é que ela está a falar assim para mim, não é? E já estão ali naquele mote e que para eles é muito mais difícil sair desse estado. E então nós devemos ensinar estes recursos aos miúdos porque os ajuda a abrandar, a desacelerar, não é? E a desfocar naquilo que está no seu pensamento. Ou seja, eu tenho que lutar contra algo, eu tenho que lutar contra algo, eu tenho que lutar contra algo. Ok, vou-me acalmar, eu não concordei. Nós não queremos miúdos apáticos, não é? Como eu costumo dizer, mas queremos que eles comuniquem. Olha, achei que eu senti-me injustiçado nesta situação. Eu senti que não era justo eu não poder fazer isto. O Santiago tem 5 anos e já verbaliza isto, por isso é possível, claro, não é? Claro. Se nós os ajudarmos e depois este controle da raiva também se aprende, não é? Este recurso estás a dizer, aperta o punho e solta o punho, respira com a barriga, cheira a flor e sopra a vela. Exatamente. De que forma nós ensinarmos, isso vai ajudando nesta autorregulação. Força, Cândida. Eu tenho aqui assim, também às vezes nós temos que os deixar manifestar essa raiva, claro. mas pronto, isto depois temos que os fazer perceber que isso não vai resolver, não é? Que não vai levar à solução do problema. Então vamos falar sobre isso que te aconteceu, sobre isso que tu estás a sentir. Então e o que é que podes fazer para resolver isto? Vamos analisar isto de outra maneira. Certo. Ou seja, dar-lhes dicas, isso. Não é? Estratégias. E outros caminhos que eles não conhecem. Exatamente. E aqui fizeste-me perceber a importância de sublinharmos aqui uma coisa. Nós queremos que os nossos miúdos sejam reguladinhos e que consigam exteriorizar, muitas vezes antes deles serem capazes, estas emoções mais difíceis. Mas o adulto também tem que olhar para si. O adulto não grita, o adulto não atira com coisas, o adulto não bate com portas, o adulto não parte coisas. Então, como é que eu quero que a criança que me está a observar exteriorize a raiva de uma forma completamente distinta daquela que eu faço? Pois. Eu posso verbalizar, eu estou chateada, eu estou mesmo aborrecida, mas se calhar não convém partir um prato no chão. Claro. Pronto, isto para dizer que este efeito da aprendizagem e da modelagem é muito importante. E depois o que eu sinto às vezes é que, por um lado, nós estamos a fazer o trabalho de dizer qual é a forma mais adaptativa de reagir a determinada emoção e de lidar com ela e elaborá-la, e depois as crianças observam outras coisas. E aí é difícil, não é? Porque fica confuso. Sim. O exemplo, não é? Certo. Mas isso é uma boa forma de literacia, tanto em emoções como em gestão emocional, que é usarmos o nosso exemplo, que não é mascarar nem reprimir, é sentir as emoções, mas tentar, na maioria dos dias, que às vezes não conseguimos, exteriorizar. Obrigada, de forma adaptativa. Claro. Estamos a ensinar. Mesmo não seja de propósito, ou seja, com aquela intencionalidade de ensinar, agora estou cheia de raiva, nós não conseguimos pensar isto, não é? Temos que pensar antes, agora estou cheia de raiva e vou só dizer que estou zangada e respirar fundo para o meu filho aprender. Isso não vai acontecer, nós temos que pensar isso antes. Quando eu sentir raiva, eu vou procurar assim, porque se o meu filho estiver por perto, ele vai beber daquilo que está a acontecer. Certo? Boa. Chegou esse livro eu não conheço. Estamos a falar de regulação emocional e existe um livro que é trabalhado também nas escolas, que é O Monstro das Cores, e há um pop-up muito giro que eu trouxe. Este livro saiu mais recentemente, da mesma autora, e ele é muito interessante. Porquê? Porque se no primeiro livro nós aprendemos emoções básicas, são muito poucas, só são 5, existem imensas, já falámos disto. Neste, é um livro que trabalha esta regulação emocional. Eu estou a mostrar para quem está a ver o direto nas nossas páginas de Facebook, e tem um conjunto de recursos, para além de o Monstro das Cores passar a doutor das emoções e ajudar a sua amiga Nuna, que o ajudou outrora a organizar as suas emoções, a lidar com uma emoção difícil que ela não sabia o nome. Por isso é que ele é o doutor. Depois nós temos aqui, em determinada altura do livro, uma mala das emoções que depois nós podemos, por exemplo, replicar em casa como recursos. E sim, existem algumas coisas que nós temos que ensinar aos nossos meninos. Eu quero que ele regule as suas emoções e que lide com elas. Ok, e como?
Vamos só respirar, não é? Então, aqui na mala, eu vou ler aqui alguns recursos que acho que é importante para as pessoas terem ideia daquilo que eu estou a falar. Vou só mostrar, porque isto também acaba por passar o alcance da nossa câmara. Vou tentar fazer muito barulho aqui com o livro e ler alguns recursos. Então, caminhar descalço pela areia, um ursinho de peluche fofinho, soprar bolas de sabão, mexer o corpo ao fazer desporto, uma manta suave, comer doces, e depois diz entre parênteses, atenção, só um. Escrever um diário para aqueles meninos mais crescidos, ouvir o som do mar, um banho de espuma relaxante, apertar objetos anti-stress, dançar, cantar, ouvir música, dar e receber beijinhos, cheirar aromas que gostes, falar num tom suave, um tapa-orelhas para juízos de valor, e aqui temos uma oportunidade brilhante para trabalhar com os nossos miúdos esta blindagem dos achómetros. Eu acho que tu já deverias ter deixado a espeta, não é? Estes juízos de valor que muitas vezes são emitidos com boa intenção, mas não conhecem a história da criança, não conhecem porque é que isso ainda acontece, e nós ensinamos os meninos que nem tudo o que dizem, aliás, eles não são o que dizem deles, nem a forma como se dirigem a eles. Este exercício do tapa-ouvidos de juízos de valor uso muito com as minhas crianças, porque elas acabam por absorver muito aquilo que é dito, e acreditem, porque temos aqui a mania de dizer, as crianças são mazinhas umas com as outras. Os adultos são muito mais mazinhos com as crianças, porque já têm mais que a obrigação, Cândida, de saber estas coisas, e dizem coisas às crianças e fazem que não é? São muito mais mauzinhos do que as crianças. Desenhar uma emoção numa silhueta, ou seja, onde é que eu sinto a tristeza? Sim. Onde é que eu sinto a raiva? Apanhar sol, depois isto tem muito a ver também com os gostos de cada criança, não é? Sair para apanhar ar, pintar com aquarelas, garrafas sensoriais, que são aquelas garrafinhas que nós podemos construir com eles, em que eles, no tempo em que eles estão, por exemplo, a fazer a respiração, estão ali focados nos brilhantezinhos ou nas bolinhas a subir e a descer, e isso acalma e desfoca da preocupação. Fotografias de pessoas queridas, quando temos aqui alguma ansiedade, sentir a natureza, festinhas a um animal de estimação, ou seja, tem muitos recursos, ou seja, ideias que efetivamente vão ajudar os nossos miúdos a lidar com emoções mais complicadas, que nós podemos fazer com eles. Eles podem ter a sua malinha e, por que não, depois de um dia fora de casa, chegar a casa a abrir a sua mala, não é? E pegar no anti-stress, e pegar na garrafinha sensorial, não é? E isto é importante porque ajuda os nossos pequeninos a perceberem que as emoções são certas, que são importantes, mas que eles podem lidar com elas de forma mais adaptativa. E dar diferentes estratégias para diferentes situações, não é? Certo. Nós temos que dizer como é que eles controlam isso, como é que eles lidam melhor, né? Senão eles não vão... Né? Isto também se ouve muito... Tu tens que lidar melhor com as tuas emoções. E a criança pode nos responder, mas como? Como é que eu faço isso? Isto dói tanto, não é? Como é que eu lido com isto, não é? Tipo, o meu amiguinho tem outro amigo. Mas é bom ter... Ok, mas isso está-me a doer, dividir a atenção dele. Tens que aprender. Ou então a parte da partilha, que também é outra luta, muitas vezes, minha em consultório, que é, tu tens que saber partilhar. As crianças não sabem partilhar, as crianças aprendem a partilhar. Isso não está nos genes, ok? Mas é esta coisa, tu tens de saber partilhar. Não, vamos ensinar-lhes a partilhar. Vamos partilhar. Porque se nós também não partilhamos, porque é que ele tem que partilhar o brinquedo? E ele nunca nos viu partilhar nada. Percebes? E há muito isto, tu tens que conseguir, sim. Como se já tivesse uma capacidade inata. Exatamente, como se isto não fosse aprendido. Eu até, quando digo isto, até me entusiasmo e até mexe comigo, porque é uma batalha de há muitos anos e é quase constante, percebes? É mesmo muito difícil às vezes explicar às pessoas que os nossos miúdos vão evoluindo, que a maturidade das estruturas cerebrais acontece, segundo a ciência, e não é a opinião da Bárbara Pereira, aos 21, e muitas vezes temos pessoas com 40 e 50 que ainda não têm essa maturação.
Mas se anatomicamente é aos 21, como é que vamos exigir aos 17, aos 15, aos 14? É que aí nem é uma questão de treinar e trabalhar, tipo, não está ainda, não é? Preparado para, e tem que existir essa consciencialização. Mas Força, Cândida. isto da partilha também é algo que se vive desde pequenino, Certo. não é? Que os miúdos vão aprendendo se em casa. Certo. Tu falas nisso e partilhas isso e ele vai aprendendo a partilhar, Certo. não é? Certo. O meu neto, por exemplo, ele é um amor com o irmão. Diz só a idade e os meses de um e do outro, que é para as pessoas perceberem. O mais velho tem 2 anos e 2 meses. Certo? E o mais novo tem 5 meses. Isso. Mas é engraçado ver a relação que ele tem com o irmão. Já lhe fez coisas que o magoaram, não é? Sim. Mas os pais, eu acho que eles são incríveis. Eu às vezes até fico... Quando ele se debruça sobre o irmão, mas os pais com muita calma não o rejeitam. Não faças isso, não tem atitudes É muito bruscas. importante, ainda bem eu- que tocaste nesse assunto também, é muito importante este envolvimento do humano mais Sim. velho, seja que idade tenha, nas rotinas Sim. e no contacto com o bebé que chegou. E isto... Ou seja, o teu filhote e a tua nora não precisam de ter conversas profundas Pois. com o teu neto. É nisto, é nesta interação Sim. de que eu não sou mal-vindo nesta atividade ou nesta rotina. Não, os pais querem que eu me envolva. Eu posso fazer ao meu jeito, só tenho 2 anos e qualquer Claro, coisa, não é? Exatamente. É nisso. E isso são coisas que diariamente se vão vivendo e que Certo. trazem os seus frutos. Sim, não é? sim. E estás a trabalhar sempre emoções, empatia. Ou seja, como é que tu explicas a uma criança de 2 anos e... 2 anos e 2 meses. 2 anos, ok. Como é que tu explicas a uma criança de 2 anos que se calhar tocar no mano, na cabecinha... Ela não vai perceber. Pois não. Ok? É tu tocando na cabecinha devagarinho, é tu indo lá e dizer assim, olha, faz assim. Pois. Não é? Não vai entender, por isso é no comportamento e na interação diária que a criança entende, não é? Sem estarmos ali com grandes conversas profundas e com julgamento. És um bruto, sai daí da beira do teu irmão. Exatamente, é isso, porque estás a rejeitá-lo. Exatamente, E muito ele vai bem. reagir mal. Muito bem. Mas eu acho que há uma coisa que nós devemos dizer aos nossos leitores, que é Força. assim, ninguém nasce ensinado, os adultos não nascem ensinados, podem não ter tido a oportunidade de Isso. aprender, e que há livros que nos ajudam, não é? Há livros que são mesmo para adultos. Tens aí um livro fantástico que eu gostava que mostrássemos, e se calhar vai ser o nosso último Ok. livrinho, temos 3 minutinhos, que eu não conhecia, mas que a Cândida me vai emprestar, Vou, porque ele que é é, muito bom. Que clima é este? Conta-nos. Isto até é mais para professores. Tem Professores, várias- ouçam. Sim. Ideias para cultivar o nosso autodomínio emocional. E tem o objetivo, e depois tem um conto, e depois tem Espetacular. reflexões sobre o conto e conclusões para trabalhar. Ou Isso. seja, tem as dicas Estamos todas. a trabalhar esta gestão e emoção, esta inteligência emocional de forma didática, não é? E depois ele fala de coisas assim, o nosso tesouro interior, coisas, chuva ácida. Sim. Chuva ácida. O que é que se estará a falar? Não é da chuva ácida. De certeza, não é? É de outra coisa relacionada com as emoções. Isso. Tsunami. Opa, é fantástico. Este Como é que se livro chama o livro? Que Que clima clima é é este? este? Uma Isto abordagem... É da Eddie Kerr. Todos os livros da Eddie Kerr são muito bons. Olha, uma abordagem criativa para gerir emoções. Deixa-me só colocá-lo aqui mais perto do meu. Isso. Muito bom. Nós não temos que fazer propaganda a livros nem a Não, não, editoras, mas Nem é essa a muito bom, intenção, claro. é os recursos que nós podemos usar, que estão muitas vezes à distância de irmos fazer uma visita à biblioteca, e olhem que a nossa biblioteca municipal tem muita coisa, não é? Olha, Bárbara, Força. deixa só falar neste livro. Vamos falar desse, que eu também não conhecia, acho normal. O Fio Invisível. É fantástico este História livro. sobre vínculos, isso é tão importante.
que unem. E este livro é um livro que não deve faltar às mães que vão ter um filho a entrar para o próximo ano na escola. É o meu caso. Olá, mães, vamos nos juntar, vamos fazer um grupo de autoajuda. Mas é muito bom. E, aliás, eu já aconselhei este livro a uma mãe, Certo. porque a criança sentia alguma dificuldade em separar-se da mãe, não é? Certo. Alguns medos, e isto Sim. ajuda muito. Espetacular. Este livro é uma história. Também vou querer, Cândida pronto. Jardim. O vínculo é algo que está muito presente nestas questões também da parentalidade. Nós trabalharmos com as nossas famílias, também tu enquanto professora e eu enquanto psicóloga, esta questão do vínculo, da segurança, não é? Segurança. E de uma vinculação segura nesse sentido e saudável, é mesmo muito importante. Pronto, Cândida, o que é que eu posso dizer? Obrigada. Provavelmente o nosso próximo programa vai ser novamente com este tema, porque temos que mergulhar um bocadinho mais, que eu acho que é mesmo muito importante. Muito obrigada pela tua entrega e pela tua disponibilidade. Obrigada mesmo. Eu também. Foi um prazer. Um beijinho. Um beijinho. Drop the bass. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.